Você tem certeza de que viu tudo? Às vezes, o que muda tudo não é o que salta aos olhos, é o que acontece no detalhe. Um toque. Um lance. Um segundo que quebra o padrão e revela o que ninguém quer admitir. Foi só isso que Neymar precisou para reescrever a narrativa. O estádio congelou. A torcida emudecida. E do outro lado do oceano, um homem acostumado a controlar tudo, e Ancelotti, parou. Porque ali, naquela jogada, não havia só habilidade. Havia um recado. Esse vídeo levou horas de análise, pesquisa, cruzamento de bastidores e reconstrução dos sinais que passaram despercebidos pela grande mídia. O que você vai assistir agora é mais do que uma história. É o começo de uma mudança. Porque quando Ancelotti, o técnico mais pragmático do mundo, elogia Neymar em público, ou é estratégia ou é rendição. E você vai entender por que isso muda tudo. Agora, presta atenção, estamos numa missão urgente. Precisamos bater 1000 inscritos e 5000 horas de exibição ainda essa semana. Por isso, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa esse vídeo rodando até o fim, mesmo que você esteja ocupado, porque se a gente alcançar essa meta, você vai ser recompensado com um vídeo novo, exclusivo, revelando verdades jamais ditas sobre o futebol brasileiro. Comenta de onde você está assistindo e compartilha com alguém que precisa ver isso. Hoje você não vai ver só futebol. Vai entender o que está por trás dele. O que acontece quando um único lance, quase imperceptível, se torna o epicentro de uma mudança estrutural no futebol de um país. Não estamos falando de dribles espalhafatosos ou gols de placa, e mais de um simples toque, um movimento sutil que interrompeu a narrativa de que Neymar já não fazia parte do futuro da seleção. O jogo era só mais um no calendário, os olhares dispersos, as expectativas baixas. Mas naquele instante, algo rompeu o véu da rotina. O estádio inteiro travou. Não havia gritos, nem aplausos imediatos. Havia espanto. E do outro lado do mundo, em silêncio, alguém assistia. Alguém que jamais demonstrava surpresa. Carlo Ancelotti. Era como se o tempo tivesse parado para que Neymar pudesse provar um ponto, e não com palavras, mas com instinto. O passe foi cirúrgico, a finalização precisa, e a comemoração inexistente. Ele não olhou para a torcida, não sorriu, não extravasou. Apenas fitou o banco de reservas, olhos firmes, quase desafiadores. Não precisava dizer nada. E é aí que a história ganha densidade, porque às vezes, o que não se diz pesa mais do que discursos inteiros. O gesto era uma tese. E o destinatário, sem dúvida, era um só, e Ancelotti, o homem que havia deixado Neymar fora da primeira convocação, supostamente por motivos físicos. Mas será que era só isso? No comando da seleção, Ancelotti é o arquiteto frio de uma nova era, disciplinada, pragmática, previsível. Neymar, por outro lado, é caos criativo, improviso, emoção pura. Dois mundos que pareciam incompatíveis. Até aquele toque. Até aquele olhar. A dúvida começou ali. Porque o técnico que sempre teve todas as respostas, dessa vez, ficou exposto. Ficou humano. E o mundo assistiu isso acontecer ao vivo. A pergunta que paira no ar é cruelmente simples: será que aquele lance solitário tem força suficiente para mudar o destino de uma seleção? Ou foi apenas uma fagulha que se apagará com o próximo jogo? Você já esteve em um lugar cheio de gente e, de repente, sentiu o som desaparecer? Foi exatamente isso que aconteceu naquele estádio. Após o gol de Neymar, não houve aquela explosão típica, não houve coreografia, nem dancinha. Houve silêncio. Um silêncio que incomodava, como se todos estivessem tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Nas arquibancadas, os celulares subiram ao mesmo tempo. Nos bastidores da transmissão, os narradores hesitaram. E do outro lado do campo, um banco de reservas inteiro ficou em suspenso. Neymar não voltou trotando para o meio. Ele ficou parado. Olhou. Encostou as mãos nos quadris. O recado estava dado. Esse silêncio não foi vazio.
Ele estava carregado de mensagem, de provocação, de resposta. E quem precisava ouvir, e ouviu. Ancelotti, ao assistir o replay da jogada no monitor, manteve o rosto impassível, mas o dedo indicador roçou o lado inferior, como quem sabe que um erro pode ter sido cometido. A convocação inicial ignorou Neymar por falta de ritmo. Mas como justificar, agora, esse toque cirúrgico, essa leitura de jogo que nenhum outro camisa 10 da seleção atual consegue reproduzir? Era o tipo de jogada que você não treina. Você nasce com ela. E ali estava ela, de novo. Com todos os olhos, inclusive os que preferiam desviar e voltados para ele. O silêncio se tornou barulho nas redes sociais. Clipes começaram a viralizar. Manchetes passaram a ser reescritas. O que antes era apenas mais uma exibição de recuperação física, virou tese para debates em mesas redondas e programas esportivos. Mas há algo mais perigoso no ar, aquele tipo de jogada que força até os mais técnicos dos treinadores a questionar seus próprios planos. Neymar não estava só pedindo passagem. Ele estava exigindo. E o mais desconfortável para Ancelotti não era o gol, era o que vinha embutido nele, um aviso de que ignorar o talento pode custar caro. A dúvida, que até então era pública, agora entrava no vestiário. E ela não fazia barulho. Ela fazia silêncio. Ele ainda tem o seu talento natural com a bola. A frase caiu como uma bomba silenciosa. Para qualquer outro técnico, seria apenas um elogio burocrático. Mas quando Ancelotti fala, o mundo ouve e interpreta. Não é apenas o que ele diz, é o que ele evita dizer. E naquele dia, ele escolheu palavras a dedo. Sua voz não tremeu, mas sua pausa entre as frases foi mais longa do que o habitual. Os olhos não fugiram das câmeras, mas pareciam vagar por pensamentos mais complexos. Era como se ele estivesse verbalizando um ajuste de rota. Ou pior, confessando, com delicadeza cirúrgica, que talvez tenha errado. A frase foi seca, precisa. Mas seu impacto foi devastador. A imprensa internacional não demorou a fazer conexões. Reconhecimento tático, escreveu um portal espanhol. Revisão de planos, questionou um jornal francês. A mídia alemã foi mais direta, e Ancelotti admite Neymar como fator decisivo. O Brasil, dividido, reagiu com a intensidade de quem ainda não sabe se perdoa ou apenas observa. Mas os bastidores da CBF ficaram inquietos. Porque o que parece só uma frase em frente ao microfone pode significar, nos bastidores, a reabertura de um ciclo. E nenhum técnico gosta de ter sua convicção posta em xeque dessa forma, e ainda mais em rede mundial. Nos corredores da comissão técnica, os analistas reviviam lances de jogos recentes. Começaram a cruzar dados. Compararam deslocamentos. Mapearam zonas de influência. E aí perceberam que Neymar, mesmo fora do auge físico, ainda desequilibra mais do que a maioria dos convocados. E Ancelotti sabia disso. Sempre soube. Então por que dizer isso só agora? A dúvida é cruel, foi reconhecimento real, uma estratégia para ganhar apoio popular, ou uma forma elegante de se proteger de uma crítica inevitável? Seja como for, a frase dita com calma teve um efeito colateral inesperado, e ela acordou um país inteiro. E o futebol brasileiro, mesmo sem querer, entrou em modo de recalibração. Nem toda guerra se faz com gritos. Algumas se travam em silêncio, nos bastidores, entre olhares evitados e decisões que não aparecem na súmula. A convocação de Neymar, ou a ausência dela, é só a ponta visível de um iceberg que há meses cresce sob a superfície da seleção brasileira. Desde que Ancelotti foi anunciado, o discurso era claro: renovação, estrutura, método europeu. Mas há um detalhe que poucos ousam mencionar: Neymar nunca foi um jogador fácil de encaixar em estruturas frias. Ele é imprevisível, é caos. E caos assusta comissões técnicas que querem controle. Assim, o nome dele virou uma zona neutra, uma tensão latente. Nos corredores da CBF, o nome Neymar ainda reverbera com força. Patrocinadores ainda o veem como ícone comercial. A torcida, dividida entre saudade e ceticismo,
espera por um novo ciclo, mas não sabe se quer reviver o antigo. E os jogadores mais jovens? Muitos ainda o tratam como referência, mesmo sem dizer. Isso cria um impasse invisível, e se ele for convocado, desequilibra a nova ordem. Se ficar de fora, a seleção perde seu fator X. Ancelotti sabe disso. E talvez por isso tenha hesitado tanto. Porque em uma guerra fria, cada movimento é calculado, cada declaração tem peso. E cada jogada pode ser o gatilho de um efeito dominó. A frase de Ancelotti, então, pode ter sido mais do que uma resposta. Pode ter sido um aviso. Uma forma de se posicionar num jogo que vai muito além das 4 linhas. Porque convocar Neymar não é apenas uma decisão técnica, é uma movimentação política, institucional, até emocional. E nesse tabuleiro, uma peça mal colocada pode derrubar todo o plano de reformulação. Mas o problema é que Neymar não pediu nada. Não implorou por retorno. Ele apenas entrou em campo, e fez o que ninguém mais consegue fazer. E isso, para um técnico que queria evitar confusão, foi o pior dos cenários. Porque agora ele não pode mais ignorar o que o mundo inteiro viu. A história parece ter um estranho prazer em repetir seus próprios roteiros, com novas vozes, novos protagonistas, mas os mesmos conflitos. Em 2002, o Brasil foi ao Mundial desacreditado por parte da imprensa. E no centro da desconfiança estava um homem, em Ronaldo. Vindo de lesões graves, com dúvidas sobre sua forma física e mental, ele não era unanimidade nem dentro da comissão técnica. Muitos defendiam a renovação. Outros exigiam pragmatismo. Mas bastou a bola rolar. E o que se viu ali foi um renascimento. Não apenas do jogador, mas da confiança nacional no improvável. Agora, passadas 2 décadas, a sombra daquela história paira novamente, e o nome no centro dela é Neymar. O paralelo não é exagero. Ambos foram colocados à margem por seus corpos, desacreditados por seus próprios torcedores, e pressionados por técnicos que queriam construir algo novo. Mas ambos também tinham algo que estatísticas não medem, o dom de fazer o inexplicável parecer inevitável. E é por isso que aquele toque de Neymar, naquele jogo comum, reverberou tanto. Porque não era só habilidade. Era a memória coletiva do brasileiro se ativando, como um déjà vu emocional. Era como se o país todo, mesmo que inconscientemente, dissesse, já vimos isso antes. E sabemos como termina. O peso dessa memória não escapa a Ancelotti. Ele é estudioso. Conhece o Brasil, conhece sua alma futebolística. E sabe que, quando o coração da arquibancada começa a bater no mesmo compasso do campo, algo muda. E talvez o técnico italiano tenha sentido esse pulsar. Talvez tenha percebido que manter Neymar de fora não é mais apenas uma decisão tática, é uma afronta emocional à própria narrativa que o futebol brasileiro construiu. E o futebol, aqui, não é só esporte. É crença. É redenção. É herói e vilão num mesmo corpo. E Neymar, com todos os seus excessos, defeitos e brilhos, ainda é o único capaz de encarnar essa figura mítica. A figura que já foi Ronaldo. E que agora, talvez, esteja pronta para renascer. No futebol, nem sempre é o técnico quem convoca. Nem sempre é o mérito que decide. Muitas vezes, quem entra em campo carrega nas costas mais do que um número, carrega acordos, contratos, expectativas comerciais e interesses institucionais. E quando se fala de Neymar, o volume dessas pressões é ensurdecedor. A CBF nunca escondeu seu fascínio pelo impacto midiático e financeiro que o camisa 10 gera. Em patrocínio, em audiência, em engajamento. Neymar é marca. E marca tem peso. Por isso, mesmo quando Ancelotti decidiu deixá-lo fora da primeira convocação, o silêncio interno da confederação não era de aprovação, era de tensão. Internamente, a movimentação começou assim que o gol viralizou. Os diretores de comunicação observaram o engajamento crescer. O departamento de marketing acendeu alertas. As estatísticas mostravam um pico de buscas e interações com o nome Neymar atrelado à seleção.
E a pressão silenciosa se transformou em e-mails, reuniões e telefonemas. Não era uma ordem direta, mas o recado estava dado, é preciso considerar o impacto total. E nisso, Neymar ainda é imbatível. Dentro e fora de campo. A dúvida começou a transitar de Ancelotti para toda a estrutura que o cerca. Porque se o técnico quer uma revolução tática, a CBF quer resultados. Visibilidade. Emoção. E receita. Ancelotti é respeitado, mas ele não está acima do projeto institucional. O recado da cúpula é claro, construir um novo time, sim. Mas sem abrir mão do único jogador que ainda pode atrair multidões por um lance só. E aí mora o conflito. Porque a ideia inicial do técnico era moldar um time racional, europeu, consistente. Mas o Brasil não é só lógica, é emoção. É caos. E essa colisão entre sistema e espetáculo está se tornando inevitável. Neymar, com um toque, reequilibrou essa balança. E mesmo sem pedir, talvez esteja sendo reintegrado por algo que vai além do futebol. Porque quando a CBF decide sussurrar no ouvido de um técnico, não é para elogiar. Oficialmente, Neymar ficou de fora por falta de ritmo. Ancelotti foi claro, direto, preciso e como sempre. Mas quando o argumento técnico começa a ruir diante de uma atuação incontestável, a justificativa se transforma em farsa. Porque a verdade é que Neymar não foi descartado apenas por questões físicas. Foi uma escolha simbólica. Uma tentativa de romper, de uma vez por todas, com o ciclo emocional que o craque representa. Só que o futebol não respeita roteiros planejados. Ele é vivo, caótico, e adora desmentir discursos bem escritos. E bastou uma jogada para que o planejamento de meses começasse a se mostrar frágil. Ancelotti sabe montar esquemas táticos, mas o futebol brasileiro não se comporta como os clubes europeus. Aqui, o peso simbólico de cada jogador é parte da engrenagem. Excluir Neymar significava enviar uma mensagem ao elenco: o ciclo acabou, ninguém está acima do coletivo. Mas quando o coletivo ainda não funciona, e o excluído brilha, a narrativa se desmonta. A imprensa começou a questionar. Analistas técnicos revisaram jogos. Ex-jogadores se dividiram. E o argumento físico virou fumaça. Neymar não só demonstrou estar pronto, como expôs a limitação emocional de um planejamento que preferiu o controle ao talento. A verdade é incômoda, e manter Neymar fora parecia uma decisão segura, racional. Mas agora, parece teimosia. E quando a teimosia vem camuflada de estratégia, ela perde força a cada nova prova em campo. O técnico, que antes parecia intocável, agora precisa justificar mais do que escolhas, e precisa justificar silêncios. Porque o que se vendeu como transição técnica pode ter sido, no fundo, uma tentativa de apagar um passado ainda muito vivo. E o que era para ser um plano de médio prazo, virou uma urgência. Porque, no futebol brasileiro, planejamento só sobrevive até o próximo toque genial. Ele não fez coletiva. Não deu soiler. Não prometeu nada. Apenas entrou em campo. E foi essa ausência de anúncio que tornou sua presença ainda mais impactante. Neymar reapareceu como um furacão silencioso, sem o barulho habitual que o acompanha, e mais com a mesma força de sempre. Ninguém esperava nada grandioso naquela noite. Ele não carregava a braçadeira. Não era o nome principal na escalação. Mas ali, no meio de um jogo que parecia apenas mais um, ele apareceu com o timing de quem sabe que a hora certa nunca avisa. E o resultado foi devastador. Para os adversários. Para os críticos. E para quem achava que já tinha escrito seu epitáfio. O mais surpreendente foi a leveza. O Neymar de antes, pressionado, tenso, ansioso por provar algo, deu lugar a alguém que parecia jogar por prazer. Como se, finalmente, tivesse se libertado da necessidade de agradar. Seus movimentos tinham clareza. Sua expressão, confiança. Era como ver um jogador livre, e não de contratos ou cobranças, mas livre da própria narrativa que o aprisionava. E esse tipo de liberdade é perigoso.
Porque quando um craque para de tentar agradar, ele começa a jogar no modo mais puro. E foi isso que Ancelotti viu. Foi isso que o Brasil viu. E foi isso que o mundo não esperava ver tão cedo. O impacto foi maior porque ninguém estava esperando. Neymar não foi promovido, não foi enaltecido na prévia, não estava na expectativa da noite. E é exatamente isso que torna sua atuação tão simbólica, e ele se infiltrou na nova ordem da seleção como um elemento que não podia mais ser ignorado. Ele não precisou declarar guerra, apenas jogou. E isso, para um sistema que apostava em sua ausência, foi um golpe brutal. Porque enquanto a seleção buscava um novo protagonista em laboratório, o antigo reapareceu, o orgânico, afiado, inevitável. E quando um jogador consegue fazer isso sem pedir, sem anunciar, sem implorar, é porque o ciclo não só não terminou, ele está recomeçando. Ele sempre foi discreto. Um mestre da sobriedade. Carlo Ancelotti construiu sua carreira dominando vestiários e entrevistas com a mesma frieza. Mas nem ele está imune à força descontrolada da mídia brasileira. Aqui, não basta vencer. É preciso convencer. E quando se trata de Neymar, qualquer frase dita, ou evitada, vira manchete. Após a partida, quando perguntado sobre o jogador, Ancelotti tentou manter o tom calculado, mas sua linguagem corporal o traía. O senho levemente franzido. A pausa antes da resposta. O desconforto no ar. Ele não estava sendo técnico. Estava sendo pressionado. E, para um estrategista como ele, isso é intolerável. A mídia não perdoa as zonas cinzentas. Quer definições, quer heróis e vilões. E a ausência de Neymar nas convocações se tornou o centro de um debate que Ancelotti claramente gostaria de evitar. Seus planos de transição metódica, de reconstrução baseada em disciplina e consistência, começaram a ser corroídos por uma pergunta recorrente: e o Neymar? Ele podia até não responder em palavras, mas cada convocação sem o craque era uma resposta pública. Só que agora, depois daquela jogada, depois daquela entrevista, depois daquela frase, ele perdeu o controle da narrativa. E isso o incomoda profundamente. Ancelotti, um técnico acostumado a dominar o discurso, agora se vê refém dele. Os repórteres não querem saber de tática, querem saber de Neymar. Os analistas não discutem mais a linha defensiva, discutem o impacto de um toque só. E os torcedores, esses já tomaram partido. A neutralidade virou omissão. E o técnico italiano, que chegou ao Brasil como símbolo de renovação, agora corre o risco de se tornar símbolo de rigidez. Porque quando o futebol grita, não há planejamento que cale. E no Brasil, onde a bola fala mais alto que o microfone, ignorar um gênio pode custar muito mais do que uma manchete ruim. Pode custar a alma do time. Toda a comissão técnica tem seus bastidores, e, quando algo grande acontece, o primeiro impacto raramente vem à tona. Mas fontes próximas à seleção garantem, após aquela atuação de Neymar, a tensão que antes era sutil virou assunto formal. As reuniões deixaram de ser apenas táticas e passaram a incluir revisões. Relatórios físicos foram puxados novamente. Dados de desempenho de treinos anteriores foram reavaliados. E o silêncio de alguns analistas se transformou em perguntas incomodas. Como explicar que o jogador deixado de fora pela condição física tenha mostrado a leitura de jogo mais avançada do ano? O incômodo, que antes era só da mídia, agora infiltrava o vestiário técnico. Um dos preparadores, em off, teria dito: e se esse cara não está pronto, então ninguém está. A frase não foi registrada oficialmente, mas caiu como granada nos bastidores. Porque quando a equipe começa a duvidar da própria narrativa, o plano desmorona. Ancelotti não perdeu o comando, mas perdeu o consenso. E em um ambiente de alto desempenho como o da seleção, isso vale mais do que qualquer coletiva. Começaram a surgir estudos sobre como reintegrar Neymar sem quebrar a estrutura tática atual. Simulações. Novos esquemas. E até mesmo cenários em que ele entra como peça livre, e o tal agente do caos que desestabiliza defesas e ativa o fator surpresa. O curioso é que Neymar não pediu nada.
não cobrou, não fez campanha. E ainda assim, está forçando uma mudança estrutural só com o que fez em campo. Isso diz mais sobre ele do que qualquer discurso poderia dizer. O futebol tem códigos invisíveis, e a comissão técnica entendeu o recado. O estalo não veio de uma crítica externa. Veio de dentro. De quem viu, analisou, e percebeu que, se o time quiser ser temido, precisará mais do que disciplina. Precisará da genialidade imprevisível que só ele oferece. E quando até os frios começam a rever cálculos, é sinal de que o roteiro foi rasgado. Agora, é preciso escrever um novo. Planejamento é essencial em até que a realidade grite mais alto. E a realidade, naquela noite, não deixou espaço para dúvidas. A jogada de Neymar não foi apenas bonita. Foi disruptiva. Um toque que virou questionamento interno, pauta de análise de desempenho e sinal de alerta para quem achava que o ciclo do camisa 10 havia terminado. Dentro da comissão, o clima de segurança deu lugar a um estado de revisão. Um plano, por mais detalhado que seja, não resiste quando colide com o imponderável. E Neymar, como sempre, é o imponderável personificado. Ele quebrou o roteiro sem quebrar o silêncio. E isso foi o que mais incomodou e impressionou. Naquela semana, 3 reuniões internas da comissão técnica se alongaram além do normal. Tópicos que estavam fechados foram reabertos. A lista preliminar para os próximos amistosos, já quase pronta, passou a ter anotações, interrogações e setas vermelhas. O nome de Neymar circulava em slides internos, comparativos de desempenho e simulações táticas. Os próprios analistas admitiram que nenhuma peça atual reproduz o impacto que ele tem ao encostar na bola. Ele atrai marcação, cria espaço, desestabiliza adversários e, o mais importante, muda o ritmo do jogo. Isso não se ensina. Não se substitui. E não se ignora sem consequências. A decisão final ainda não foi tomada. Mas uma certeza já se consolidou: aquele gol, aquele toque, aquela leitura de jogo foram mais fortes do que qualquer discurso. O time que seria escalado sem Neymar agora tem sua presença discutida em cada linha, cada posição, cada plano de jogo. Ele não precisou bater na porta. Ele simplesmente mostrou que nunca saiu. E essa jogada, aparentemente solta em um jogo qualquer, agora está no centro da reformulação da seleção. Porque quando a genialidade aparece sem pedir licença, o futebol se curva. E quem achava que o ciclo estava encerrado, agora precisa admitir: um novo capítulo começou. Com o mesmo protagonista. O futebol tem memória curta, dizem. Mas há noites que entram direto no arquivo eterno. A atuação de Neymar foi uma dessas. Um toque só, e o destino da seleção pareceu se curvar. A imprensa, os torcedores, os próprios companheiros de equipe, todos voltaram a se perguntar: e se? E se o craque ainda não disse sua última palavra? E se tudo o que precisava era de espaço, não para provar nada a ninguém, mas para fazer o que só ele sabe? A diferença entre nostalgia e futuro está no impacto que um gesto causa no presente. E o presente gritou alto: Neymar ainda está aqui. E está mais perigoso quando está em silêncio. A frase de Ancelotti virou símbolo. Ele ainda tem o seu talento natural com a bola. Não foi só técnica. Foi emoção contida. Foi estratégia revista. Foi uma página rasgada do plano inicial. E talvez, sem perceber, foi um pedido de desculpas disfarçado. Porque agora não se discute mais se Neymar está acabado. Discute-se se é cedo demais para dizer que ele voltou. E nessa transição entre dúvida e esperança, entre rejeição e aclamação, mora a força que pode carregar a seleção até 2026. Porque não há outro jogador no Brasil que, em uma noite comum, transforme um jogo irrelevante em marco histórico. E quando até o técnico mais calculista cede e o mundo escuta. Agora, o futuro da seleção está em aberto. E talvez seja essa a melhor notícia. Porque Neymar não precisa mais de manchetes. Só precisa da bola nos pés. E se cada toque dele for como aquele,
o Brasil vai parar de debater o passado e voltar a sonhar com o que está por vir. E se você chegou até aqui, significa que acredita nisso também. Por isso, vamos juntos, nossa meta é chegar a 1000 inscritos e 5.000 horas de exibição assistida ainda esta semana. Se a gente bater essa marca, vamos liberar um vídeo novo, explosivo, com bastidores nunca antes revelados do futebol brasileiro. Curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa história está só começando.